Olá, doutores e doutoras, como vão? Vamos para mais uma aula prática e hoje nós vamos falar sobre a teoria geral dos recursos, uma preparação para o recurso de apelação que será a próxima aula. Pois bem, vamos lá. Sobre a teoria geral dos recursos, o que é importante dizer? Que o recurso ele existe em razão da possibilidade do erro que comete a todo jogador. Por quê? Todo jogador está na iminência de cometer um erro. Porque é ser humano. O ser humano tem como sua principal característica o erro. Aquilo que não erra, quem não erra é o divino. Mas o divino é ideal. Nós procuramos seguir o divino, procuramos ser ideais, né? Procuramos não errar. Mas é da natureza humana a possibilidade do erro. E quem vai sempre rever uma decisão vai ser também um ser humano. Assim como quem proferiu a decisão pode errar, aquele que corrige também pode. Por isso nós temos um escalonamento de recursos. É lógico que conforme o tempo vai passando, essas possibilidades de recursos vão se afunilando, vai ficando cada vez mais difícil recorrer. Mas, porém, sempre será possível o recurso, até que se esgote todas as possibilidades e aí teremos o trânsito em julgado de decisão. Pois bem, eu falei dessa razão filosófica, porque a gente pode recorrer, né? E também prática. Igualmente, a necessidade psicológica do vencido não se conformar apenas com uma única decisão. Todos têm direito a uma segunda opinião, né? Todo mundo conhece essa frase. Pois bem, vamos lá. As finalidades do recurso. Entre as várias finalidades dos recursos estão a garantia da segurança jurídica, ou seja, como se fosse uma determinada uniformização das decisões. As decisões em casos semelhantes, o ideal é que tenham resoluções semelhantes. Pois bem, a impugnação da decisão judicial também é outra finalidade do recurso. Requerer a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial também é uma finalidade do recurso. Reforma, como o próprio nome já diz, é a modificação. Invalidação é o reconhecimento de uma nulidade. Esclarecimento pode ser quando estivermos diante de uma omissão ou mesmo uma obscuridade. Então, aí, nesse caso, é possível também se interpelar judicialmente. Bom, e também a integração da decisão judicial, complementando, dando ela de maneira completa. Características. O recurso é um direito subjetivo, considerado como extensão do princípio da ampla defesa que a todos atende no processo penal, constituindo um verdadeiro ônus processual, pois as partes não são obrigadas a interpor os recursos, visando sempre reexame da situação pré-questionada. Isso é a regra. Nós vamos ver adiante que existem algumas situações em que é necessário o recurso. A própria lei estabelece que vai ser necessário o recurso. Então, primeiro momento, o inconformismo. Depois, se for o caso por exceção, a obrigação do chamado recurso de ofício. Veremos então mais adiante. Terminologia. Importante. Quando estamos discutindo a decisão passada, aquele que emitiu essa decisão é o chamado juízo à cor. E aquele que vai julgar o recurso, aquele que vai analisar essa decisão, é o juízo ad quem. Perceba, não temos aí o trema, mas a pronúncia é quen, tá? Então, o juízo à cor, aquele a qual, a cor, aí varia um pouquinho, né? Não tem uma terminologia muito certa, ou uma pronúncia muito estabelecida, mas o juízo ad quem, sim, ok? Ad quem é aquele que se vai julgar o recurso. Recorrente, lógico, a parte que recorreu, e no caso, se for uma apelação, como a gente vai ver mais adiante, vamos chamar de apelante. E o recorrido é aquele que deverá contrarrazoar o recurso, aquele que vai emitir sua opinião sobre o recurso. No caso da apelação, é o apelado. Aqui uma dica para vocês, para o futuro, para não esquecer. Aquele que está recorrendo, perceba o gerúndio, né? o ND no final, né? Recorrendo, isso indica movimento. Então, é aquele que está movimentando. Então, apelante, exequente, recorrente, e aí por diante. Bom, então quando vocês notarem o gerúndio, é aquele que está movendo, aquele que está em movimento. Esses verbos indicam movimento. Pois bem, tempo verbal indica movimento. Pressupostos recursais são os requisitos de admissibilidade do recurso. Nós temos os objetivos, que são os que dizem respeito ao próprio recurso. Temos então, como requisitos objetivos, a taxatividade ou cabimento. O recurso deve, em primeiro lugar, estar previsto em lei.
Então aí, mais uma hipótese da segurança jurídica. Para você recorrer, você quando vai montar o seu recurso, você coloca lá o fundamento do seu recurso, logo na primeira folha, logo no espelho, mostrando que, ou na petição de interposição, quando o recurso for interposto. A gente vai explicar isso depois com mais calma, bom? Mas está aí, é o pressuposto da taxatividade, o cabimento. Adequação, o recurso deve ser adequado ao reexame da decisão. Vamos ver que isso é a regra, no futuro vamos ver uma pequena exceção. Bom, mas por enquanto fique com a regra da adequação. Tempestividade, aí não tem meio termo, né? Os recursos devem ser sempre interpostos no prazo legal. O prazo do recurso criminal é contínuo, não se interrompe nas férias, nos feriados, nos domingos. E peremptório, fatal ou decisivo, na dúvida recomenda-se sempre interpretar em benefício do recorrente. Bom, mais adiante eu vou tratar isso de maneira mais específica, tá? Com relação à tempestividade, porque estamos tratando de recursos. Então, a contagem do prazo vai ser importantíssima. A gente vai ver isso mais no final dessa aula de maneira mais adequada. Saiba, por enquanto, que estamos diante de um requisito aí objetivo. Juízos dos recursos. Admissibilidade ou prelibação. Verificada a presença dos pressupostos recursais, quais são eles? Presentes, né? O juiz reconhece o recurso. Ausentes, o juiz não vai conhecer o recurso. Então, primeira coisa em matéria de recurso que a gente vai analisar antes da decisão do mérito é se ele vai ser recorrido, se vai ser recebido ou não. É o chamado juízo de prelibação ou admissibilidade. Se estiverem presentes os pressupostos, o recurso deve. E aonde eu encontro esses pressupostos? Né? Acabamos de mencioná-los, como tempestividade, como cabimento, né? A previsão objetiva dele na norma, e aí por diante. Bom, alguns vão além. Né? No processo civil, a gente nota isso com mais clareza do que propriamente no penal. Admissibilidade ou prelibação. Pode ser feito tanto pelo juiz aquo quanto ao juízo adquem. Então, saber se vai receber ou não. Normalmente é feito pelo aquo, né, que recebe o recurso e encaminha ao adquem. A matéria de admissibilidade recursal é de ordem pública. Olha lá que interessante. De forma que o juiz pode examiná-lo de ofício. Então, esses pressupostos são analisados de ofício. Então, independe da impugnação da outra parte. O mérito ou deliberação diz respeito ao juízo, ao julgamento objetivo do recurso, né? Podendo o julgador, ao julgar, dar provimento ao recurso, acolhendo o pedido, que pode ser, né, total ou parcial, veremos isso depois com mais clareza, ou negar o provimento. Aí o fundamento em vício de procedimental ou mesmo no próprio julgamento. A extinção do recurso, né, pode se dar por duas vias. Pela via normal, quando ocorrer um julgamento do recurso, que é o que se espera, né? Ou anormal, quando ocorrer, por exemplo, a desistência. Possibilidade que não existe, por exemplo, no Ministério Público. Né? Agora a parte pode desistir do recurso. Não consigo imaginar aqui uma situação nesse momento, mas existe essa possibilidade ao menos. Deserção ocorre com a falta de preparo ou de pagamento das despesas processuais ou ainda com a fuga do condenado após haver apelado. Outra discussão que vai se gerar em torno do caso interno. Pois bem, efeitos dos recursos. Devolutivo. Existe em todos os recursos consistindo na possibilidade de transferir o reexame da matéria já julgada para um órgão jurisdicional superior ou a outro órgão. Aí, efeito devolutivo. E o efeito suspensivo só existe quando previsto em lei. Então, o devolutivo sempre vai acontecer porque está na natureza do recurso. Mas o suspensivo só existe quando previsto em lei. E ele impede a execução da decisão até o julgamento do recurso. Bom? Ok. Depois a gente vai ver cada caso de acordo com a natureza dos recursos. Aqui estou falando de maneira genérica, só para você ter uma base. Regressivo. Igualmente só existe quando previsto em lei e é o juízo de retratação. Aí há a possibilidade que o juiz que proferiu a decisão atacada voltar atrás e modificá-la. Né? Exemplo que acontece na apelação em se tratando de julgamentos de atos infracionais. É onde está a previsão? No artigo 198, inciso 6 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá aí uma possibilidade. Extensivo. O recurso interposto por o réu, beneficia o outro, quando não fundado em motivo de caráter exclusivamente pessoal. Quando a decisão versar sobre uma questão subjetiva, ou seja, ligada diretamente ao agente, aí
ele não se aproveita. Mas quando for matéria de fundo ligado a uma situação objetiva, como por exemplo, né, para esclarecer, se a discussão está sobre a materialidade e ficar comprovada que não houve a materialidade, ou seja, não ficar provada a existência do crime, todos os corréus vão se beneficiar, mesmo que não tenham apelado. Agora, se for com relação à autoria delitiva, aí não, com exceção da formação de quadrilha ou bando, se ficar menos de 3 elementos. Porque vocês sabem que para constituir quadrilha ou bando precisa de 3. Antes era chamada quadrilha, que precisava de 4. Agora a lei modificou, é 3. Só esqueceram de mudar o nome para tritrilha. Mas nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, é possível que o recurso, então, verse sobre a autoria, né, no caso, coautoria, e vá beneficiar corréus. Pois bem, comum, impedir o trânsito em julgado da decisão recorrida. Lógico, né? Às vezes, muitas vezes, aliás, você não é contratado, você sabe que a chance do recurso é mínima, mas enquanto o sujeito estiver recorrendo, não transita em julgado da decisão. Não transitado em julgado da decisão, não se executa a pena. Então ele vai fazendo uma manutenção em liberdade. Vai chegar um momento que vai acabar quando transitar em julgado e se mantiver a decisão condenatória. Mas às vezes o advogado é contratado para isso, para explorar as possibilidades de recurso. Alguns vão dizer, para procrastinar, para levar isso adiante. Sim, não vou dizer que não, mas tecnicamente vou dizer que é explorar todas as possibilidades do recurso. Beleza? Bom, certo. A motivação dos recursos. Erro injudicando consiste no conteúdo da decisão atacada decorrente da errônea apreciação judicial da vontade contida na lei. Neste caso, o recurso visa obter a reforma da decisão judicial recorrida para que outra seja proferida em seu lugar. Esse é chamado erro injudicando. Normalmente, nesses casos, a tese será a falta de justa causa para a ação penal e o pedido de absolvição. Vocês lembram que na última aula nós falamos sobre isso? Ou em determinados casos, a desclassificação. Então, aqui, o fundamento do pedido, a falta de justa causa para a ação penal. E a consequência desse pedido, qual que é? Pedido de absolvição. E nós temos mais uma que segue, né? Se ele estiver preso, você vai pedir a expedição do alvará de soltura. Se ele não estiver preso, mas houver um mandado de prisão expedido, você vai pedir a expedição do competente contramandado de prisão. É importante alinhar os fundamentos com essa sequência de pedidos. Fiquem atentos, principalmente para o exame de ordem. Motivação dos recursos. Então, erro em procedendo. Ocorrerá quando constatado vício na decisão judicial decorrente do descumprimento de normas de natureza processual. Aqui a tese, como nós já vimos, vai ser a nulidade. No caso, o recurso visa obter a anulação de uma decisão recorrida, para que outra seja proferida em seu lugar. Tese da nulidade. Olha que interessante. Ou do abuso de autoridade. E hoje, lembre-se, nós temos uma lei específica e muito criteriosa tratando sobre isso. Vai ajudar-los muito na confecção de eventual recurso nesse sentido. Caso em que o pedido é do trancamento da ação penal, bem como da anulação dos atos praticados. Então, preste atenção, vou até voltar um slide aqui, erro injudicando, versando sobre o mérito em si, e o erro em procedendo, versando sobre a forma. Essência, forma. Bom, materialidade e autoria lá, e aqui, nulidade, é algum desvio procedimental ou alguma violação ao direito subjetivo do réu ligado à questão processual penal. Modalidade dos recursos criminais, de acordo com a fonte, com as fontes. Nós temos no Código de Processo Penal o recurso em sentido estrito, que nós vamos tratar de maneira simplificada por rese, a apelação, os embargos e a carta testemunhável. E a Constituição Federal nos traz o recurso ordinário constitucional, vamos chamá-lo de ROC, e o recurso especial, que é o RESP. Bom, além do recurso extraordinário. Pois bem, princípio da fungibilidade dos recursos. Aqui, há algum tempo atrás, quando a gente estava vendo sobre o cabimento do recurso, eu falei que tinha uma exceção que a gente ia discutir depois. Está aqui. A exceção está prevista no princípio da fungibilidade dos recursos. Apesar de existir um recurso para cada caso, o juiz, nos termos previstos do caput, do artigo 579 do Código de Processo Penal, pode receber um recurso por outro. Vamos ler?
Olha lá. Artigo 559 do Código de Processo Penal. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Ou seja, né, se você interpor um recurso erroneamente, deficiência técnica, mas o juiz não pode permitir que o réu se prejudique por isso. Lembre-se, no direito penal, né, uma das grandes vantagens do nosso querido direito penal sobre o direito civil é que aqui se prima pela verdade real. A verdade real e não meramente a verdade formal. A essência no penal supera a forma. Um exemplo que eu dou aqui é apelar de uma sentença de pronúncia. Então, não se apela de uma sentença de pronúncia. Aquela que leva o... Você sabe que o rito do júri é dividido em duas partes. Né? Na primeira parte, se decide se o juiz vai pronunciar, levar o réu a julgamento pelo plenário do júri, vai reconhecer a impronúncia, verificando que não há provas da materialidade ou da autoria, vai desclassificar, né, aí levando para outro tipo penal e às vezes até, conforme for o caso, retirando da competência do tribunal do júri, ou pode absolver sumariamente, quando reconhecida uma causa excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade. Pois bem, no entender da defesa era caso de impronúncia, não estaria provada a materialidade ou a autoria. O que o advogado inexperiente fez, que faltou a aula de hoje, né, e faltou as próximas aulas também, pelo jeito, o que ele fez? Ele interpôs uma apelação. E não é apelação da decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Bom, beleza. Contagem do prazo, também agora há pouco eu falei que ia falar de maneira mais detida sobre isso. A contagem de prazo, ela está disciplinada ali no artigo 798 do Código de Processo Penal. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios. Olha que interessante. Não se interrompendo por férias, domingos ou feriado. Porque a tramitação penal ela é essencial. Então ela não pode ser interrompida de forma alguma. Não se configura o prazo, não se computará o prazo no dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Até aí, nenhuma novidade para vocês. A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão. Será, porém, considerado fim do prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr o prazo. Pois bem, o prazo que terminar no domingo ou feriado será a gente vai prorrogá-lo até o próximo dia útil. Então, como é que geralmente acontece? Hoje em dia, se disponibiliza. Antes a gente assinava até a ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, aqui, pagava-se um valor relativo para se receber as publicações. Depois a OAB começou a oferecer esse serviço. Ela tem lá um algoritmo que retira um dispositivo que retira do Diário Oficial do Estado as publicações endereçadas ao advogado e lhe manda pelo e-mail. Então você tem que estar sempre verificando seu e-mail, ou acessando o site da OAB para verificar. Só que ela mostra a disponibilização um dia antes da publicação. E seu prazo não começa a correr nem no dia que você recebe o e-mail, que é o da disponibilização, nem no dia seguinte, que é o da publicação, mas sim no posterior. Então, no dia seguinte à publicação. E conta o primeiro dia. E a gente vai na sequência aí. Olha que interessante. Veja o parágrafo 1º. Não se computará no prazo o dia do começo. Que dia do começo? Da publicação. Então, se conta no seguinte, incluindo-se, porém, o do vencimento. Entendeu? É assim que se faz. Pois bem, mas se o prazo terminar num domingo ou num feriado, considera-se prorrogado até o próximo dia útil. Tá vendo que aí não fala sábado, mas sábado não tem expediente forense. Então, prorroga-se para segunda-feira da mesma forma. Não correrão os prazos se houver impedimento do juiz por força maior obstáculo judicial imposto pela parte contrária. Salvo nos casos expressos, os prazos correrão da intimação, da audiência ou sessão em que foi proferida a decisão, se ela não estiver presente a parte, do dia em que a parte se manifestar nos autos, ciência inequívoca da sentença ou do despacho. Olha que interessante. Não basta só o advogado ser intimado de uma sentença. O réu também tem que ser. Então, às vezes, o advogado é intimado e perde o prazo. Mas se o réu escrever no recurso, quando ele for intimado da sentença condenatória,
que ele deseja recorrer, porque vai um termo junto. E aí, nesse termo, ele analisa se ele deseja recorrer, assinando o termo. Até na próxima aula eu vou ver se eu trago um termo aqui para vocês verem como é que é. Não tem problema o advogado ter pedido o prazo, porque vai ser considerado aquilo como uma interposição e vai ser aberto o prazo para o advogado apresentar as razões. Então, olha que interessante, na apelação, por exemplo, a gente vai ver adiante, tem um prazo para se apelar e outro prazo para se apresentar as razões. E mesmo que o advogado perca o prazo da apelação, da interposição, se o réu colocar que sim, que quer apelar, o advogado vai ter que juntar as razões. E às vezes acontece o advogado não apelar porque o réu não quis, no primeiro momento, apelar, ouviu que ficou satisfeito com a sentença. Mas na hora ele se atrapalhou, na hora de receber a intimação, nervoso e tal, assinou lá e disse que queria recorrer. Sabe o que acontece? O advogado tem que apresentar, vai ser intimado a apresentar as razões. Pois bem, assim, se for feita a intimação numa sexta-feira, na véspera de feriado, o dia inicial será o do dia útil subsequente. Se o dia útil cair no final de semana ou feriado, ficará totalmente prorrogado até o primeiro dia útil. Os prazos serão suspensos durante o recesso forense. Olha o recesso forense, que interessante, de 20 de dezembro a 6 de janeiro. O defensor e o réu devem ser intimados da sentença, começando a correr o prazo a partir do último intimado. Tá aí, acabei de falar. Uma questão de ordem. Se o réu renunciar ao direito de recorrer, poderá o defensor entender ser recurso cabível? Entender ser o caso de recurso e recorrer da decisão? Então, o réu não quer renunciar, não quer recorrer, mas o defensor entende que cabe. Como é que fica isso? Súmula 705 do STF. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem anuência do defensor, não impede o conhecimento de apelação por este interposta. Então, olha que interessante. Se, mesmo que o réu diga não, se o advogado disser sim, vai à apelação. Bom? Quando o magistrado analisa o recebimento ou não do recurso, faz o chamado juízo de prelibação, como nós já vimos agora há pouco, analisando os pressupostos recursais, de maneira objetiva, previsão legal, tempestividade e observância das formalidades legais, e subjetivos, legalidade e interesse. E aí o que acontece? O juiz recebe e manda processar. Manda processar significa o quê? Vai encaminhar os autos ao Tribunal de Justiça. A regra, então, como eu havia dito agora há pouco, são dos recursos serem movidos pela parte de maneira voluntária. Porém, aqui é exceção, nos chamados recursos de ofício, são aqueles movidos pelo próprio juiz. Como exemplo, eu trago para vocês da sentença que concede habeas corpus. Artigo 574, inciso 1. O juiz tranca o inquérito policial por entender que o fato apurado é atípico. Nesse caso, se o tribunal der provimento ao recurso, retorna-se à situação anterior. Olha que interessante. O juiz tem, nesse caso, que encaminhar sua decisão ao tribunal para que ela seja referendada. Sentença que absolve sumariamente o réu. Artigo 574, inciso 2. Decisão proferida na primeira fase do julgamento do tribunal do júri, provada a inexistência do fato, que não houve autoria ou participação, que o fato é atípico, verificada a causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Nesse caso, o recurso de ofício não impede a interposição da apelação pela acusação. Ou seja, além do recurso de ofício, ainda há a possibilidade do Ministério Público recorrer e temos mais uma possibilidade de modificação da decisão. Pois bem, vamos lá, na sequência. Decisão que arquiva inquérito ou da sentença que absolve o réu acusado de crime contra a economia popular ou crime contra a saúde pública. No caso da decisão, o tribunal que acolheu o recurso de ofício, no caso dessa decisão, o tribunal que acolher recurso de ofício, o juiz adquém condenará o réu. Como é que fica essa situação? O juiz de primeiro grau, ele arquivou o inquérito e mandou para o tribunal adquém referendar. E o tribunal entendeu que não era caso de arquivamento e processou e verificou o que é a prática do crime. Ele pode já emitir a sentença. Olha que coisa. Então, raro, mas possibilidade existe. Decisão que conceder a reabilitação criminal também tem que vai um recurso de ofício. Você lembra da reabilitação criminal, que é aquela certidão que é expedida após o cumprimento da pena, 2 anos após o cumprimento da pena. Decisão que profere mandado de segurança. Aí, previsão legal,
na lei própria, na Lei 12.016 de 2009, artigo 14, parágrafo 1º. Bom, curiosidades, vamos ver umas curiosidades aqui. Embora denomine-se recurso de ofício, a peça que segue, ela segue desacompanhada de razões, apenas seguindo ao tribunal uma mera petição. Então não tem muito, só vai uma informação, na verdade, né? Observação: parte da doutrina entende que o recurso de ofício não é propriamente um recurso, e sim uma condição para que a decisão transite em julgado e produza seus efeitos. No entanto, corrente contrária entende haver a possibilidade de modificação da decisão de mérito. Não há como negar o caráter devolutivo, porque, na verdade, vai ser analisado pelo tribunal, não é um mero referendo, né? Daí, o Código de Processo Penal denominá-lo como um recurso, inclusive como está previsto lá no artigo 574 do Código Penal, o Código de Processo Penal. Pois bem, para as atividades dessa semana, a professora Kathleen vai postar para vocês um acordo que vocês farão um relatório. E na próxima aula nós já vamos fazer uma introdução ao recurso de apelação e vamos seguir uma cadência de recursos. Bom, doutores e doutoras, é o que temos para hoje. Um grande abraço.